Eu sou o Rinco e hoje vou mostrar para vocês como os modais funcionam. O modal é basicamente um formulário que aparece na sua tela no Discord e você pode preencher os campos de texto. Então, para começar, a gente vai precisar criar um modal. Lembrando que essa estrutura de bot aqui, eu fiz um vídeo criando, inclusive com esse render que eu tenho aqui, que manipula os comandos direitinho aqui e já fica tudo prontinho aqui. Se você quiser ver, clica aí no card ou acessa aí a playlist. Mas vamos começar aqui, vamos começar criando um modal. Para isso, vamos lá criar nossa constante aqui, chamar ela de modal. Aí a gente puxa aqui do Discord JS a classe Modal Builder, já importou automático aqui. Aí a gente pode abrir aqui o parênteses e o Modal Builder precisa ter um Custom ID. Vamos chamar ele aqui de Staff Form Modal para ficar bonitinho. Ele precisa ter um título. No contexto aqui vamos fazer aqui um formulário para staff, só um exemplo básico mesmo, né? E agora a gente precisa colocar caixas de texto que o usuário vai poder escrever. Eu criei aqui o input 1, ele vai receber um New Action Row Builder, porque os inputs eles têm que ficar em Action Rows dentro do modal. Um modal ele pode ter até 5 action rows e cada action row desse modal só pode ter um componente de texto, que é o text input. Então a gente passa aqui o tipo genérico, que é o text input builder. A gente cria aqui, a gente põe os componentes, que é um array de componentes, mas obviamente só vai ter um, que é o nosso text input builder. Aí aqui sim a gente pode acessar todas essas propriedades dele. A propriedade obrigatória dele é um custom ID. Quando eu tô fazendo modais, eu costumo pegar o custom ID do modal, aí eu coloco aqui, ponho um traço e põe um nome referente ao input que eu tô criando aqui, que no caso vai ser um input para o usuário digitar o nome dele. Então eu vou por aqui name e aí eu ponho aqui input. Isso aqui também precisa ter um label, então eu vou por aqui nome e um placeholder. É interessante também, mas se você não quiser não precisa pôr. Placeholder é como se fosse uma dica do que você tem que escrever aqui nesse input. Então eu vou por aqui digite seu nome. E ele também precisa ter um style que é obrigatório, né, no modal. Eu vou quebrar a linha aqui para ficar mais fácil de entender. Pronto, aqui a linha tá quebrada. Vamos por aqui nossa propriedade style. Se eu der um Ctrl espaço aqui, ele já aparece para eu poder importar o text input style do Discord JS, que é um enum. Ele tem só 2 itens aqui. Vamos pôr o short, que é um input pequenininho. E agora a gente precisa colocar esse input dentro do modal. Então para isso a gente usa modal setComponents e aí a gente passa aqui a nossa variável de input. Agora para exibir ele, a gente vai usar o método showModal aqui da interação e passa o modal aqui. Aí vamos ligar o bot aqui, npm run dev. Se a gente vier aqui no server e digitar o comando, ele vai abrir aqui um formulário e a gente pode digitar qualquer coisa aqui, ó. Só que a gente não tá esperando nenhum modal, então ele vai falhar, obviamente, né? Mas antes da gente responder o modal, vamos criar aqui outro input. Então para isso, ó, como os inputs eles têm que ficar em uma action row, não pode ter mais de um input em uma action row, a gente vai ter que criar outra aqui. Então é só duplicar isso aqui, ó. E aí eu troco aqui para input 2 e aí a gente troca aqui esse custom ID, ao invés de ser nome, eu vou pôr aqui age de idade. Aí vamos trocar aqui para idade, digite sua idade. E aí a gente pode definir o componente aqui, passando uma vírgula. E pronto, a gente já definiu os dois componentes desse modal. Usando o comando aqui novamente, a gente pode ver agora que a gente tem duas caixas para a gente digitar aqui. Vamos criar aqui uma terceira. Vou trocar aqui para 3. Aí eu vou trocar esse text input style aqui para parágrafo, que vai ser uma caixinha de texto maior para a gente poder digitar. Aí a gente passa aqui também o input 3 e vamos usar aqui o comando novamente e pronto, a gente tem aqui nossas 3 caixinhas para digitar e essa que é do estilo parágrafo, ele fica um pouquinho maior. Agora vamos ver aqui algumas opções do Text Input Builder. A primeira opção aqui é o Require, que se você deixar true, a pessoa é obrigatória a digitar alguma coisa nesse input, senão ela não consegue enviar. Então se eu vier aqui e copiar isso aqui por todos Require, olha só, deixei todos os inputs Required. Se eu tentar enviar aqui, ele não vai deixar, porque esses inputs são obrigatórios. Então, ó, se eu apago esse aqui e digito qualquer coisa aqui, ó, ele não deixa enviar porque, obviamente, é obrigatório o input. Mas se você não quiser que ele seja obrigatório, você deixa aqui, ó, eu vou trocar aqui o de baixo para falso. Então, ó, vou digitar aqui o comando de novo. E aí, se eu ponho aqui meu nome e minha idade, o sobre aqui, ele não é obrigatório, então eu consigo enviar. Porém, obviamente, isso aqui não vai responder, ele vai ficar carregando aqui até falhar, porque a gente não tá esperando a resposta ainda. Mas vamos continuar aqui vendo as opções, olha só. A gente pode especificar aqui o mínimo de caracteres que esse input tem que ter. Vamos supor que a gente não queira que ninguém tenha um nome com menos de 3 caracteres. Então a gente põe aqui que o mínimo é 3. Então vamos lá, ó, quando a gente usar o comando aqui, e aqui eu vou digitando, ó, e ele vai falando que o nick deve ter entre 3 e 4.000 caracteres. Então enquanto o nick não tiver os caracteres requeridos, ó, ele vai continuar exibindo essa mensagem de erro até a gente chegar aqui nos caracteres requeridos. Mas olha só, 4.000 caracteres, eu acho que ninguém tem um nome tão grande assim, né? Então você pode especificar também a quantidade máxima de caracteres que pode ter nesse input, usando aqui o max length.
Então eu vou por aqui o max length de 20 caracteres. Então, ó, quando eu usar aqui abrir o formulário aqui de novo, ó, se eu for tentar digitar aqui qualquer nome, olha só, quando chegar a 20 caracteres ele vai travar, ó. Tô digitando e ele não vai mais, ó. Ele não passa disso, porque esse é o tamanho máximo de caracteres que a gente pode digitar. Então a gente pode fazer assim na idade, ó. A gente pode pôr um mínimo de 1 caractere, que a pessoa pode ter tipo 9 anos, e um máximo de caracteres que é 3, que a pessoa, não tem como a pessoa ter 1000 anos, né, obviamente. Então a gente pode definir isso aqui de caracteres para idade. Se a gente digitar 1, ele tá de boa, mas se a gente digitar aqui que a pessoa tem 1000 anos, ó, não vai, ó, não consigo digitar mais que isso. E outra propriedade legal que a gente tem aqui é o velho. O velho seria um valor inicial que vai ficar dentro desse input, caso você queira, né? Então você pode digitar aqui, tipo, ó, digitei isso aqui, este é um sobre mim simples, que é um valor padrão que vai entrar ali no input para pessoa, se a pessoa não quiser digitar. Ó, usando o comando aqui mais uma vez, aparece aqui já, ó, valorzinho digitado e a pessoa pode apagar e escrever o que ela quiser, né? Certo? Agora que a gente criou o nosso modal, definiu os inputs com as opções e a gente já exibiu. Agora a gente vai aprender a receber o modal. Para receber o modal, a gente pode fazer o seguinte. Vamos criar aqui uma constante chamada modal interaction, que a gente vai receber uma interação de modal. E aí a gente pode utilizar a função aqui da interaction do nosso comando, await modal submit. E aí a gente pode passar aqui um tempo. Eu vou pôr aqui um tempo de 20 segundos. É um tempo até que curto para a pessoa digitar tudo aquilo, mas você pode pôr mais tempo aqui. E vou pôr um filtro. O filtro basicamente vai receber aqui a interação do modal. Então pelo filtro aqui vai passar apenas o cara que executou o comando. Então eu posso usar aqui o ID do usuário da interação do modal. Ele tem que ser igual ao ID do usuário dessa interação aqui. E aí a gente passa aqui um await. E aí olha só, aqui no finalzinho dessa linha, você põe um catch para ele captar um erro e simplesmente retorna nulo. Então aqui nessa nossa variável, ela pode ter ou uma interação de modal ou nulo. Caso o tempo acabe e a pessoa não envie o modal a tempo, né? E esse await aqui serve para o nosso código ficar travado nessa linha até essa função aqui ser concluída. Então depois que essa função for concluída, ele vai vir aqui para baixo e a gente pode fazer o seguinte, a gente vai verificar se essa variável é nula. Se ela for nula, a gente retorna o código, ou seja, vai cancelar todo o nosso fluxo aqui de execução, mas caso não for nula, a gente pode manipular o modal de qualquer forma aqui. E o modal, como ele é uma interação, a gente pode usar aqui o nosso método reply. Eu vou passar aqui um conteúdo básico, seu formulário foi enviado. Vou deixar essa mensagem aqui privada, faço o ephemeral aqui e aí ela só vai poder ser vista por quem executou o comando. Então já reiniciei meu bot aqui. Vamos testar aqui o form. A gente tem 20 segundos para enviar. Vou digitar aqui meu nome, minha idade e vou deixar isso aqui já que tá padrão. Quando eu clico aqui em enviar, ele já responde aqui, ó, seu formulário foi enviado. Mas vamos fazer o seguinte, ó, vou usar aqui o form de novo e vou esperar aqui 20 segundos. Ó, o legal é que eu posso testar aqui, se eu tentar clicar aqui para enviar, ele não envia, porque esses inputs são obrigatórios. Então eu vou aqui digitar qualquer coisa. Então eu vou aqui só preencher eles para eu poder enviar. Acho que já passou os 20 segundos. Quando eu clico aqui para enviar, ele vai ficar carregando e vai falhar porque simplesmente o tempo se esgotou. Vou mostrar aqui outra forma de responder esse modal. A gente pode simplesmente comentar essa linha toda aqui para ela não ser executada. Como esse modal aqui ele é uma interação, a gente pode usar aqui o evento, ó, no index interaction create, e aí a gente pode passar aqui essa interação, passa aqui, ó, abre uma função nela. Ó, vou verificar se a interação não é um modal submit. Se não for, retorna o código. A partir daqui, a gente pode verificar pelo custom ID desse modal, ó. Então eu faço aqui se interaction.customID for diferente de, aí a gente põe aqui, ó, vou só copiar o custom ID desse modal que a gente criou, aí retorna o código se for diferente e pronto, ó. Esse evento aqui, o código dele só vai ser executado se for um modal com esse custom ID. E aí a gente pode pegar esse código aqui que a gente fez, colocar aqui, só troca aqui a interação. E dessa forma que tá aqui, esse modal aqui, ele não tem nenhum tempo, ele sempre vai ser coletado aí pelo seu cliente. Ó, reiniciei o bot aqui. Então olha só, esse meu modal que falhou, ele ainda está aberto aqui e eu posso enviar ele porque o nosso cliente está esperando por um modal qualquer. Então quando eu enviar, ele já funciona porque ele identificou que o custom ID é o mesmo. Então ele vai funcionar, né? Se eu fazer aqui de novo, ó, lá digitar meu nome aqui, minha idade, mandei, ele funciona perfeitamente. Só que eu não recomendo vocês fazerem dessa forma porque é uma forma vai desorganizar, você vai acabar se perdendo se você tiver muitos modais. Eu recomendo vocês usarem o meu handler de comandos e componentes aí. O que ele faz é separar todos os modais que a gente
gente criar dentro dos comandos e colocar tudo dentro de uma propriedade de modais aqui do client. Ele só tenta obter o modal usando o custom ID e executar a função dele aqui, ó, de uma forma mais automática, né? E para isso aqui no meu render eu tive que separar os modais aqui, ó. Tive que fazer um esqueminha aqui, ó, eu separei tudinho. Funciona tanto para modais quanto para select menu de string e botões. Aí vou mostrar aqui para vocês rapidinho como é que faz isso aqui no comando. Você põe uma vírgula depois da função aqui e você acessa a propriedade modais. Aí ela recebe uma nova collection do Discord JS. E agora a gente pode passar itens aqui para essa collection abrindo colchetes aqui. E agora cada colchete que a gente abrir vai ter uma chave e o valor que vai ser a nossa função. Aí eu posso pôr aqui que é uma interaction. E aqui nessa string a gente põe aqui o custom ID do modal que a gente quer receber. E eu posso simplesmente pegar isso aqui, ó, colocar aqui nessa função. Deixa eu remover essa daqui do index. Olha só, quando eu reiniciar meu bot aqui, uso o comando aqui mais uma vez. Quando eu enviar, ele funciona perfeitamente. Se você quiser criar esse render aqui, essa estrutura de bot, acessa o card de vídeo aí em cima. Ou entra aí no meu canal, vai na aba de playlists e acessa a playlist de bot de Discord usando a versão 14 do Discord JS com TypeScript. Mas ok, eu vou apagar esse método aqui. Eu vou usar esse aqui mesmo, que é um método mais temporário. E agora que a gente já aprendeu a receber o modal, vamos receber os dados desse modal. Cada input desse é um campo do modal. Vamos desestruturar aqui a nossa interação de modal dessa forma, ó. Vamos passar aqui a nossa variável de modal interaction e vamos pegar dentro dela aqui, ó, tem várias coisas que a gente pode pegar. Vamos pegar fields. E como a gente tem 3 inputs, eu vou criar aqui a variável name, que vai receber fields get text input value. Ou seja, a gente está pegando o valor do input de texto e a gente tem que passar aqui o custom ID desse input de texto. E o custom ID do nosso input de nome, olha só, é esse aqui que a gente fez. Copiei ele, vou colar aqui dentro. Ó, eu vou quebrar a linha aqui com a barra invertida IN. Vou trocar essa string aqui para uma template string, ó, usando crase. E aí eu posso usar aqui, chamar uma variável, e eu chamo aqui nossa variável que a gente obteve. Então dessa forma aqui ele vai exibir o que a gente digitar no input de nome. Então usei o comando aqui mais uma vez. Vou escrever aqui agora que meu nome é RincoDev. E aí quando eu enviar, ele vai mostrar aqui, olha só, exatamente o que eu digitei ali no formulário. E a gente faz a mesma coisa aqui para os outros. Troquei já o nome das variáveis e os custom IDs aqui. Só vou repetir o que eu fiz aqui para o nome. Pronto, agora a gente vai ter o nome, a idade e o sobre aqui em cada linha. Então vamos ver, ó, quando eu enviar aqui, ele já apareceu tudinho aqui, nossas opções, e você pode manipular isso aqui de qualquer forma que você quiser. Pode pegar isso aqui e salvar num banco de dados ou criar um registro para a pessoa a partir do que ela digitar aqui. Aí vai da sua criatividade aí para criar sistemas, né? E lembrando que futuramente aqui no canal vai ter diversos vídeos de comandos e sistemas que eu vou usar todos esses recursos que eu estou mostrando para vocês. Então se inscreve aí para acompanhar. E antes de finalizar, vamos resumir esse modal que a gente fez. Para a gente não ficar criando um monte de variável aqui, a gente pode pôr tudo dentro do modal de uma vez só. A gente só acessa aqui a propriedade components, abre esse array aqui, vamos abrir ele. E agora a gente passa nossas action rows aqui para dentro, ó. Vou pegar ela inteira aqui, vou deletar esse input, coloquei ela aqui. E aí a gente pode passar outra com uma vírgula. Vamos fazer a mesma coisa para todos os outros. Pronto, já removi lá das variáveis. Agora vamos deletar elas aqui. Dessa forma a gente não precisa mais dos 7 componentes. Todos os componentes já estão dentro do modal que a gente fez. E como a gente vai usar esse modal uma única vez, a gente pode criar ele já dentro aqui do show modal. Então vamos copiar isso aqui tudo. Vou só apagar esse ponto e vírgula aqui do final. Vou copiar isso aqui tudo até o new. A gente não precisa mais da variável. E aí a gente pode simplesmente colocar ela aqui dentro, ó. Então a gente mostra um modal e a gente já cria ele aqui dentro dessa função de mostrar. Então dessa forma aqui fica muito mais resumido o nosso código. Como a gente não vai usar essa variável de modal para mais nada, mas você pode continuar usando a variável assim se for mais fácil para você entender. Mas eu simplesmente passei aqui a forma resumida para você fazer isso, né? E a gente está finalizando aqui mais um vídeo. E novamente aqui eu venho lembrando vocês que vocês podem entrar no meu Discord, que é o primeiro link aí da descrição. Você pode entrar aqui a qualquer momento para obter suporte. Lembrando que quando você entrar, você tem que vir aqui nesse chat aqui de cima, registrar. E você tem que clicar aqui nesse botãozinho e digitar um nick qualquer para servir de registro para você. Senão você não vai conseguir ver os chats aqui de suporte, né? Então você vem aqui nesse chat de dúvidas ou no fórum de suporte, cria aqui um post ou digita uma dúvida básica aqui nesse chat de dúvidas mesmo. E eu ou qualquer outra pessoa que possa, vamos tentar responder e te ajudar com qualquer dúvida que você tenha. Então pode entrar aí que a gente está sempre à disposição. Bom, então foi isso. Eu espero mesmo que vocês tenham gostado e que tenham entendido. Até um próximo vídeo e lembrando, eu sou o Rinco.